Olá, olá pessoal, Marcos Petri aqui, esse é mais um vídeo do nosso Diário de um Autista. Desde já eu conto com o teu like, com o teu compartilhar para esse vídeo chegar mais longe, beleza? Esse vídeo vai ter uma questão muito importante, uma questão que foi pedida lá no Instagram. Segue aí, @omarcospetri, tudo junto, para vocês me acompanharem, quem ainda não me acompanha, lá no Instagram. Tá certo? Hoje nós vamos falar de traumas, como o autista reage ao trauma, como eu tenho que superá-lo. Parece fácil, mas é muito mais difícil. O autista é um ser humano prático e um ser humano que ele é concreto. Então ele precisa de métodos e precisa prever se esses métodos serão bem aceitos ou não. Qualquer coisa, qualquer circunstância que fuja a isso gera trauma em algum momento, e esse trauma vai se refletir em alguma fase da vida do autista, que pode não ser agora, mas depois vai se refletir. O autista também tem a tendência, e eu sinto isso muito comigo até hoje, é a forma que eu mais busco para me entender, me auto-entender, a tendência de hipérboles para um lado ou para o outro. Então, chegavam épocas da minha vida, por exemplo, eu sempre fui muito incentivado a ser transparente, falar a verdade, entender as pessoas, tentar fazer com que todos sejam abarcados de alguma forma, fazer um argumento assim que convença mesmo a quem perdeu aquele argumento. E a gente sabe que humanamente não dá para fazer isso sempre. Vai ter sempre aquela pessoa que vai olhar para ti e dizer: tu venceste o argumento, então por algum tempo eu vou te considerar uma pessoa que está, vamos dizer assim, de mal comigo, né? E eu recebi tanto essa coisa da verdade, da transparência, do carinho, que eu queria resolver tudo para todo mundo. E o que acontece é que, às vezes, de tanto eu fazer isso ao longo dos anos, eu acabava me sobrecarregando e trazendo isto para mim, né? Se eu não conseguir resolver para todo mundo, é minha culpa, né? Se a pessoa, eu tentei falar de todas as formas para ela estudar para uma prova e ela não estudou e levou bomba, é minha culpa. Lá no fundo sempre teve isso, porque eu via com uma clareza muito grande. Então, assim, respondendo outra pergunta nesse quesito de traumas, né? A verdade mais acessível para o autista é um ponto positivo? Mais ou menos. Depende de como se vai usar essa verdade, como se treina o autista para usar essa percepção de verdade. Eu só fui descobrir isso no final da minha adolescência, quando eu tinha já internalizado esses traumas. Poxa, mas eu sou tão verdadeiro que as pessoas não gostam. As pessoas querem uma mentirinha aqui, outra ali. As pessoas querem um desvio de rota aqui e ali. Na verdade, não é mentirinha. É que as pessoas gostam de mistério. E como autista, como eu falava no começo, ele é um ser humano do método, ele é um ser humano que acredita piamente na maioria dos argumentos e das situações que ele vivencia, ele não consegue muito bem jogar esse jogo de mistérios. Eu só estou aprendendo a jogar isso agora. Então, daqui para trás geraram-se muitos traumas nesse sentido. Poxa, será que se a pessoa errou por causa de um conselho que eu dei para ela, eu não deveria voltar lá e dizer: oh, mas tu esqueceu disso aqui? Mas o que acontecia é que se eu tentasse fazer isso, eu ficava o dia inteiro com uma pessoa só. E a minha mãe e meu pai me alertam muito sobre isso. Então, vejam o que é essa situação toda. É uma busca de verdade que eu fui aconselhado pelos meus pais, mas que a minha natureza muito concreta, ela vê verdade em todo mundo, certo? E eu preciso lutar para que, como diria um ditado alemão, eu estabeleça barreiras. E eu digo a vocês, o filho de vocês, a filha de vocês, porque eu sei que muitos desses traumas que eu relatei
podem ser os de vocês. Muita gente vem aqui nos comentários me dizer: meu filho acredita em tudo que ele vê no YouTube. Comecem já, desde cedo, a dizer: olha, não é tudo que é assim. Tem pessoas com intenções más, mas ideias boas. Isso existe. E aí, fazer algumas situações sociais para que eles, principalmente as crianças, vejam que intenção má é essa, se a pessoa está querendo passar a gente para trás, se ela não está, ou se ela foi apenas ingênua, porque existe também as pessoas que causam o mal por serem ingênuas, por não estarem preparados para aquela situação, por despejarem nos teus ombros uma situação que deveria ser delas, né? Quantas vezes na escola e até depois dela eu fui mais ou menos assim compelido a ajuda eu a escolher a cor da minha roupa. Eu não consigo te ajudar. Eu posso te dar uma dica, mas às vezes as pessoas são tão apaixonadas por aquilo e te puxam para a situação que elas te envolvem muito. E isso, na minha opinião, hoje acaba gerando a questão do trauma. Será que a pessoa vai me envolver para uma coisa verdadeira? O que eu tenho que fazer para eu saber de antemão e não gastar muito a minha energia em algo que depois se prove falso ou até mesmo menos relevante, né? Essa é a minha visão de trauma. Então vocês vejam que o trauma para o autista ele está muito mais presente. Então tomem cuidado. Porque se a situação ela se repetir e vocês não explicarem para o autista como que ele deve se desvencilhar daquela situação, e vocês têm que preparar isso na infância, adolescência e fase adulta. Quem tem filhos dentro do espectro adultos, já funcionais, já falando bem, já se comunicando bem, mesmo assim preste atenção. Porque para o autista ter uma situação como traumática e depois desenvolver isso como um mecanismo de jogar tudo para ele, isso é muito fácil acontecer. E eu consigo hoje perceber essa cobrança muito grande desde os pequenos gestos. Pessoas que se chamam de incapazes porque erraram uma vez, mas vai saber que traumas que a criança enfrentou e que se formaram no horizonte dela. Então, eu digo para vocês sempre aqui no canal, observem. E hoje, além de observem, eu quero dizer, deixem que os filhos de vocês tenham uma válvula de escape, que eles possam sair um pouco da situação, que eles possam praticar um esporte, que eles possam conversar com vários amigos, porque aí eles não vão ter trauma de algumas situações, porque ele vai ter visões diferentes do mesmo problema. Assim ele vai dividindo o fardo. Pessoal, deem like nesse vídeo e compartilhem, porque esse assunto é importante. Eu confesso, é um pouco difícil até para mim. E eu confesso que ele geraria uma live aqui, nós ficaríamos discutindo por horas. Mas isso é o que vocês têm que saber. O autista é concreto, é metódico e qualquer quebra nesses dois, qualquer verificação que o autista não tenha aí nesses dois, ele pode desenvolver um trauma. E para tirar é mais difícil. Mas vocês estando do lado deles, vocês apontando para eles qual é o caminho, vocês vão saber guiá-los. Um grande abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo aqui do Diário de um Autista. Tchau!